Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. É isso aí, estamos no ar hoje transmitindo novamente, simultaneamente, pelas páginas do YouTube, Pedro Keller RCC, e pela página no Facebook, Pedro Keller. Queria dar aqui uma saudação bem rápida, né? Algumas pessoas que já estão conectadas. Está aqui a minha sogra, Idali Santos, bendecida, la melhor noite, desde Bogotá, na Colômbia. Isso aí. Carlos Alberto Venâncio, melhor noite a todos os santos, bem-vindo você, Carlos Alberto, né? Abençoado, perfeito, completo. Anaíra Oliveira, boa noite, irmãos, a melhor noite aqui para nós. A pastora Sé, a nossa pastora amada, lá de Quintino, né? No Rio de Janeiro. Graça e paz, amado apóstolo e toda a família da fé. Ao seu Eusébio, graça e paz, pastor Pedro Kelly, graça e paz para você também, abençoado ao seu. O Lilo Próspero está no YouTube, um abraço, chegou, diz assim, chegou certinho, bispo, melhor noite. É isso aí, melhor noite. A minha sogra também está no YouTube, tá aí seguindo no Facebook, no YouTube, assim como a pastora Sé, que está aqui no YouTube também. O Omar Perruti, o Omar, melhor noite, abençoado apóstolo, anjo contigo e com esse povo todo que está conectado. A Adriana Mozinha, a Adriana está lá em Saquarema, no Rio de Janeiro também. Um abraço para ela, um abraço para todo mundo. Então, essa foi uma passada rapidinha aqui para saudar, né, e honrar esses abençoados e abençoadas que estão conectados hoje. Bem, eu queria agradecer a você que está compartilhando, a você que está divulgando essas mensagens que certamente estão alcançando as pessoas e, claro, está fazendo bem na vida de muita gente. Eu tenho recebido vários comentários aqui e todos eles comentários positivos. Isso aqui me deixa assim bem impactado e bem feliz de saber que esse trabalho está sendo de benefício na tua vida. Essa é a ideia, que esse trabalho está sendo de benefício na vida de todos que estão ouvindo. Muito agradecido a você também que está mandando teu testemunho para cá, eu já recebi alguns. Domingo vamos apresentar outro. E se você ainda não enviou teu testemunho, nesse WhatsApp que está onde? Aqui, está aí na tua tela, olha, 99, no Rio de Janeiro, né? 21 99104 8388. Esse é o nosso contato. Você grava aí um vídeo ou um áudio e manda para mim. Né? Se gravar um áudio, manda uma foto tua para eu apresentar também quando colocar o teu áudio no ar no domingo, tá bom? Abençoado e abençoado. Eu espero que você mande esse testemunho para cá, porque eu quero saber o que essa palavra está fazendo na tua vida. Desculpem. Porque esse é o chamado. Essa palavra ela tem que produzir uns efeitos. A palavra da graça ela não volta vazia. Toda aquela pessoa que está submetida a essa cobertura, ela sofre os benefícios, ela é atingida pelos benefícios dessa palavra em sua vida. Ela aprende a confessar corretamente o pacto, aprende a falar as palavras corretas para que as coisas funcionem. Você sabe que nós não recebemos uma boa educação em relação às palavras espirituais que nós temos que falar, que confessar, que orar, que tudo. Então, esse programa, ele visa isso, ir corrigindo, né? Corrigindo tudo isso, paulatinamente, dia após dia, de pouquinho a pouquinho, na vida de todo mundo e ajudando todo mundo. Então, aqui você aprende a ativar o anjo que está do teu lado, que você tem um anjo poderoso do teu lado, a teu serviço, a teu favor, que é muito maior do que qualquer coisa que possa estar acontecendo nessa terra nesse momento. Como esse vírus que aí está, o Brasil está sendo atacado grandemente. Só tem uma forma de você se proteger, além dessas formas naturais, né, que todo mundo já sabe por aí, que é a palavra da graça. Você tem um anjo a teu lado, aprenda a ativar esse anjo a teu favor e você vai ver essa cobertura toda de proteção na tua vida, na tua saúde, na tua família, na prosperidade da tua casa, em todos os teus caminhos. Né? Prosperidade é isso, é ser ajudado aqui na terra, no nosso dia a dia, é ajuda no caminho. Prosperidade é você ter o suficiente para estar feliz hoje. Então, essa palavra também te ajuda a manter a calma,
a manter a sobriedade, a não entrar em susto, a sair do sobressalto, a se livrar da pressão alta, a se livrar dos transtornos do medo, da ansiedade e de todas essas coisas que atacam grandemente todos os seres humanos nesse planeta. Então, é muito importante que você esteja bastante atento, bastante atenta a todas essas ministrações que nós temos nos nossos canais, porque cada uma delas visa explicar um pouco um determinado momento. Não espere que uma palestra assim, uma ministração assim, vá abranger todo o pacto, né? Todo o conhecimento ou todo o entendimento, porque isso não é possível. Em cada ministração, nós procuramos abranger bem sucintamente um determinado tema, assim como vamos abranger hoje. Recebo que, através de mim, flui o Espírito da Graça e recebo que você está receptiva ou receptivo para ouvir com os ouvidos espirituais o que eu vou te falar agora. Mas, antes disso, eu também quero agradecer a todos vocês que têm semeado aqui, nessa terra próspera chamada Ministério Reconciliados com Cristo. Todos vocês que têm semeado aqui, certamente já estão recebendo a justa retribuição de prosperidade em suas vidas. Por que eu afirmo isso? Porque já muitas pessoas têm feito contato comigo e têm dito que suas vidas entraram numa nova etapa de glória a partir do momento que se submeteram a fazer a obedecer, aquilo que está escrito, que você deve compartilhar com aquele que te ensina um pouco daquilo que você recebe e que Deus dá semente a quem semeia. Então, eu declaro você abundante, com abundância, a tua sementeira em abundância e os teus frutos aumentando cada dia mais. Um paliativo. Você sabe o que é um paliativo? Eu vou te dizer porque eu também não sabia. Eu tinha uma ideia, mas eu não sabia assim, então eu fui procurar, né? Poxa, a gente aprende na escola que quando queremos saber o significado de alguma palavra, de algum tema, a gente deve ir aonde? Ao dicionário. Eu fui ao dicionário, vou procurar o que é esse negócio, para eu poder explicar para os abençoados e abençoadas que vão estar nos assistindo daqui a pouco. Então, hoje estava fazendo esse estudo, esse rascunho, e fui ver lá e eu queria ler para você. Sabe o que é? Sabe o que significa um paliativo? É aquilo que tem a qualidade e o poder de acalmar, de abrandar temporariamente um mal. Vou repetir. Um paliativo é tudo aquilo que tem o poder, a qualidade de acalmar ou de abrandar temporariamente um mal. Temporariamente, por isso se chama paliativo. É algo que não é que engane, é algo que não resolve, mas abranda. É algo que não dá um checkmate, mas acalma. Isso é um paliativo. Então, quando você está diante de uma situação qualquer e não consegue atacar o X do problema daquela situação, que está te trazendo uma determinada dificuldade, existem algumas medidas que são paliativas, que vão postergando, que vão adiando a solução daquele problema ou daquela dificuldade. Então, quando, por exemplo, se vai ao médico, vamos falar disso aqui, né? Por exemplo, a pessoa vai no médico, por quê? Porque ela está sentindo uma dor, uma determinada dor em seu corpo, em qualquer lugar do seu corpo. Então, qual é o conselho? Ela vai ao médico. Então, essa pessoa procura uma consulta e vai ao médico ali, muito bem, porque ela está sentindo um sintoma no seu corpo de carne e ela entende que o médico está ali para atendê-la, para resolver aquele problema. Uma dor de cabeça, uma dor na perna, uma dor nas costas, né? Uma dor no pé, uma dor na vista, uma dor na garganta, qualquer coisa. Então a pessoa vai e procura o médico. Então, quando chega lá, marca aquela consulta, o médico a recebe, coisa e tal. Muito bem, como é seu nome, quantos anos você tem, qual é o seu peso,
e toma as medidas, né, da pressão arterial, normalmente faz isso, né? Ou fazia, né? E aí o médico detecta um determinado probleminha aí que está causando essa dor. Se esse médico faz o exame acurado, né? Se ele faz um exame um pouco melhor, ele vai e detecta: ah, tá, você está sentindo essa dor de cabeça, provavelmente será por isso. Você está sentindo essa dor muscular, provavelmente será por isso, por aquilo. Então o médico, como tem esse tipo de conhecimento, ele vai, pega lá o seu bloquinho e te dá uma receita. E nessa receita ele prescreve um medicamento. Vamos falar que ele tenha prescrito um comprimido para você tomar de 12 em 12 horas. Olha, essa dor vai melhorar. Olha só o que eu estou falando, preste atenção no que eu estou falando para você entender. Essa dor vai melhorar depois que você começar a tomar esse comprimido que eu estou te receitando aqui. Você vai tomar de 8 em 8 horas, outros são de 12 em 12 horas, ou então de 6 em 6 horas, né? Durante tantos dias e tudo mais, e você observa se realmente essa dor vai passar e tudo mais e tal. Bom, o que esse médico fez? Ele te deu um paliativo. Por quê? Porque o comprimido que ele te receitou, que vai atacar a dor de cabeça, ele é um paliativo porque ele vai abrandar temporariamente o mal. Porque o mal, na verdade, não é a dor de cabeça, nem a dor no músculo, nem a dor nas costas, nem a dor no pé, ou a dor na vista, ou a dor na garganta. A dor é a consequência do mal. Então, um comprimido que um médico te receite, ele não está tratando da raiz do mal, do problema, né? Ele está tratando o sintoma, que é a consequência daquilo que está causando aquela moléstia no teu corpo aí. Então isso é um paliativo. Toda vez que você, puxa, estou com uma dor de cabeça, mas você sabe por que você está com dor de cabeça? Não. Deve ser que eu peguei muito sol. Um exemplo, né? Eu, por exemplo, adoro sol. Sem sol eu não vivo. Eu tenho que pegar sol. Eu sou bicho de sol. Então, vamos supor alguém que talvez não esteja muito acostumado, pega sol e aí, eu estou com uma dor de cabeça no final do dia, pode ser que tenha sido por causa do sol. Peraí, olha, outro dia eu estava com uma dor de cabeça, diz um colega, e tomei este comprimido. Aí dá o comprimido, a pessoa toma o comprimido e passou a dor de cabeça, daí alguns minutos, passou. O que é isso? É um paliativo, porque na verdade você não sabe por que você estava com a dor de cabeça. Então você não descobriu qual é a raiz do negócio. Você atacou a consequência, porque você estava em crise. Uma dor de cabeça é algo muito desagradável, né? Que eu também não sinto dor de cabeça. Talvez seja porque eu tome muito café, né? E todo comprimido para dor de cabeça, ou a grande maioria, a base é a cafeína. Então, a cafeína tira a dor de cabeça. Viu como é que o café é bom? Até para isso. Mas isso é uma posição minha. Não vai seguir por isso não, tá? Escute aí o que eu estou falando. Então, isso é um paliativo, né? Aquilo que abranda, vou repetir, vou insistir, abranda o mal, porém não ataca a raiz do problema. Mas tem um porém aqui, que eu quero chamar a tua atenção. É imperativo atacar a raiz da causa, e não só a consequência, né? A indústria farmacêutica está aí para tirar você da crise, da dor, mas é imperativo que se ataque a raiz do problema, porque senão amanhã vai passar o efeito do comprimido e a dor vai voltar. E você vai fazer o quê? Lamentavelmente, a grande maioria das pessoas se trata, ou melhor, são tratadas com os paliativos, porque a grande maioria dos nossos abençoados e amados médicos, eles não tratam a causa do problema, e sim o sintoma. E aí você fica dependente do comprimido.
Se você não descobrir qual é o motivo pelo qual a tua cabeça dói, você sempre a terá, porque ela retornará, né? E ficará dependendo daquele comprimido para aliviar a dor de cabeça. Fica nas mãos de um paliativo. Então, se você não descobrir a raiz da pressão alta, agora vamos sair da dor de cabeça, vamos sair da dor na vista, vamos sair da dor de garganta. Vamos falar de outra coisa. Se você não descobrir a raiz, né, da pressão alta que você manifesta, você sempre terá a pressão em níveis altos. Isso é perigoso. E você vai ficar dependente do comprimido que se chama losartana potássica. Você vai ter que comprar aquela caixinha na farmácia, né? É baratinho, mas tem gente que toma isso a vida toda. Já pensou você depender de um comprimido de losartana a vida toda, todo mês? Você tem que comprar um comprimido daquele. Por quê? É porque eu tenho pressão alta. Mas por que você tem pressão alta? Não sei bem, mas o médico passou esse comprimido aqui e disse que era para tomar a vida toda. Ou seja, o médico tratou de te aliviar aqueles sintomas desagradáveis que deve ser, graças a Deus eu não tenho isso, a pressão alta, né? Então, a pessoa está nas mãos de outro paliativo. E assim é o remédio do colesterol, a simvastatina, que a pessoa toma todo mês também, junto com o da pressão. Toma um de manhã e toma outro de noite, não é assim que o médico diz? Por aí é. Então, porque a pessoa não descobriu qual é a raiz desse negócio. Quando ela descobrir a raiz da sua barriguinha ser um pouquinho gorda, aí ela vai resolver a pressão alta, o colesterol, tudo de uma vez só, inclusive a glicose no sangue, mas isso é outro assunto que eu não quero entrar aqui. E isso é assim por diante, né? Porque as pessoas ficam no paliativo. Então eu queria, nesse momento agora, ler para você aqui um texto, né? Um texto bíblico, porque nós estamos aqui para falar de coisas espirituais, não é verdade? Então, eu quero ler aqui para você em Hebreus capítulo 10, verso 1. Preste atenção que diz aqui, ó, porque a lei de Moisés, né? Tendo a sombra dos bens vindouros, não a imagem real de todas as coisas, nunca pôde, mesmo sendo feitos os mesmos sacrifícios continuamente a cada ano, aperfeiçoar aqueles que faziam aqueles sacrifícios lá. Não é um paliativo? Se você trocar isso aqui, você é inteligente, está pensando junto comigo. Aqui diz assim, ó, a lei de Moisés, o pacto anterior, né? Tendo a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, ou seja, o comprimido que você toma, sendo somente uma sombra, porque ele não ataca a raiz do problema, e não a imagem real das coisas, porque ele não tem poder de curar a causa pela qual você está sentindo aquela dor, nunca, a lei, agora voltando para a lei, nunca pôde aperfeiçoar aquelas pessoas que faziam aquele tipo de sacrifício lá no Velho Pacto. Porque no Velho Pacto era necessário que continuamente, uma vez por ano, fossem feitos determinados sacrifícios para aplacar ou abrandar o peso do pecado que estava presente ali no Velho Pacto. Então a lei, comparando, ou mal comparando, ou bem comparando, como eu prefiro dizer, com o comprimido que o médico te receitou, né, nunca pôde aperfeiçoar ninguém. E aí eu quero incluir, falando lá do pacto da lei, mas agora falando aqui, né, da religião como sendo essa farmácia do paliativo. Os 3 Padre Nossos que o sacerdote mandou você rezar naquele dia, lá naquela congregação que você foi confessar pecado, nunca poderiam aperfeiçoar você por causa do pecado. O jejum, que é proclamado aí em muitos lugares religiosos, nunca poderia ou poderá
aplacar, porque não atacava o pecado, e sim a consequência. Então, a lei de Moisés foi um paliativo espiritual, porque uma vez por ano as pessoas tinham que se apresentar ao sacerdote, os judeus, tá? Estou falando dos israelitas, só dos israelitas. Não estou falando de outro tipo de povo, estou falando dos israelitas. Eles tinham que se aproximar do sacerdote e levar o seu sacrifício, podia ser um animal, podia ser outra coisa, e entregar ao sacerdote como preço pelo pecado que haviam cometido ali. Para se sentirem limpos daquele pecado, tinham que sacrificar. E isso era assim ano que vem, e daqui a 2 anos a mesma coisa, daqui a 3 anos a mesma coisa, daqui a 4 anos a mesma coisa. Por isso é que o apóstolo Paulo, falando aos hebreus, porque quando ele está falando aos descendentes de Éber, né, os hebreus, ele está falando para um povo que sabia o que era esse linguajar. Às vezes se torna um pouco complicado a gente tentar contemporaneizar e agora trazer para os dias de hoje esse linguajar que Paulo estava falando para os hebreus, que entendiam claramente o que ele estava falando. Mas, por isso, eu sempre começo as minhas palestras com uma comparação de rotina, algo que todo mundo saiba e entenda o que eu estou falando, para depois eu trazer uma posição, uma passagem bíblica para que você possa compreender o erro que se comete quando se pratica ou se participa de qualquer religião. Por quê? Porque nenhuma religião tem poder de fazer aquela anulação de uma vez por todas. Até porque hoje em dia a lei de Moisés já perdeu o seu efeito porque o pacto mudou. Então Paulo aqui está tentando explicar para esse povo que a lei que eles tanto veneravam e seguiam lá atrás, os mandamentos da lei de Moisés, que não eram 10 somente, eram 600 e tantos mandamentos, entre mandamentos de limpeza, de higiene, espirituais, de organização do culto, tudo isso, 600 e poucos mandamentos. Paulo está dizendo assim, tudo aquilo ali que era exigido não tinha o poder de aperfeiçoar ninguém. Não tinha o poder. Então era necessário que viesse uma mudança, mas uma mudança grande, aonde todos ficassem curados no espírito. Então imagine, se você toma algum desses comprimidos aí, losartana, simvastatina e outras coisas dessas aí que existem por aí, que são necessárias para aqueles que precisam, eu não estou negando que são necessárias, mas são só paliativos. Imagine que viesse uma mudança no mundo tão grande que todo mundo ficasse curado fisicamente, de uma vez por todas, e nunca mais sentisse nada, sintoma de dor nenhuma, nada. Imagine, né? Não seria maravilhoso e tremendo? Exatamente isso foi o que aconteceu, porém, no campo espiritual. No campo espiritual, se estivéssemos na época da lei, e fôssemos israelitas, nós teríamos que nos submeter às ordenanças desse tipo de sacrifício, mesmo que esse sacrifício fosse um paliativo. Por quê? Porque era o que se tinha na época. Não existia nada mais do que isso, né? Não existia outro tipo de remédio para aplacar a ira advinda do pecado. Então, foi exigido, foi ordenado por Deus que fosse feito esse tipo de sacrifício e dessa maneira os israelitas se submetiam ali até que chegou Cristo e reformou todas as coisas. Imagine, vou repetir, se chega agora um acontecimento grandioso na Terra e ninguém mais tem pressão alta, ninguém mais tem o colesterol ruim, ninguém mais tem sobrepeso, ninguém mais tem glicemia alta, ninguém mais tem nada disso, né? Que os alimentos agora todos fazem bem, que está tudo perfeito, tudo bacana. Imagine isso aí. Foi isso que aconteceu com a vinda de Cristo. Quando Cristo foi à cruz e ressuscitou, o que aconteceu foi que ele tirou do caminho o paliativo da lei de Moisés.
como não, ele disse assim, a partir de agora não é mais necessário tomar esse paliativo, porque o Cordeiro de Deus, tendo se oferecido uma só vez e para sempre como o grande comprimido espiritual, reconciliou consigo todos os seus filhos. Então agora acabou essa história de sacrifício. Então o sacrifício, eu vou ler aqui para você, em Hebreus capítulo 10 ainda, verso 14, diz assim: porque com uma só oferta, com um só comprimido, vamos continuar a nossa parábola de hoje, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os santificados. Quer dizer, eu e você fomos aperfeiçoados, seus escolhidos, fomos os santificados significa os separados, né? Os escolhidos, fomos aperfeiçoados. Ou seja, é como se a indústria farmacêutica descobrisse um comprimido, que você tomasse esse comprimido uma vez só e nunca mais tivesse doença ou enfermidade nenhuma. Foi isso que aconteceu em relação ao pecado. Cristo, com uma só oferta, aqui diz bem claro, né? Aperfeiçoou para sempre os santificados. Quer dizer que quando aquele sacerdote ali que toca aquele sino desgraçado e perturba nós aqui em casa, quando ele chama, tocando esse sino, chamando o pessoal para a missa, ele está indo contra essa medicina que já tomamos no Espírito há mais de 2000 anos atrás. Quando um pastor evangélico conclama na congregação um jejum, ele está negando o conhecimento de Deus. Ele está na carne. Que a carne tem uma altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que eu estou te dando aqui é conhecimento de Deus, né? Então agora você comparando o que eu disse, que você entendeu, são 15 minutos de fala e você já entendeu tudo. Mas agora eu quero que você compare o que eu estou te falando, que está claro para você, porque você tem a inteligência espiritual ativada. Compare isso com as ordenanças que estão nas igrejas evangélicas e você vai ver que, na verdade, parece que nossos amados irmãos estão de brincadeira. Por quê? Porque eles estão dizendo que você precisa ainda tomar essa atitude espiritual como se fosse ainda um paliativo, tendo em vista que com uma só oferta Cristo nos aperfeiçoou. Quer dizer que essas pessoas estão ignorando Hebreus capítulo 10, verso 14, entre outros, porque aqui eu não vou ficar lendo Bíblia para você toda a vida. Se você quiser ler Bíblia, compre uma Bíblia e leia. Nem compre, né? Pega o teu celular, baixa aí uma Bíblia em qualquer idioma que você quiser. Eu aqui no meu tenho Bíblia em espanhol, Bíblia em inglês, Bíblia em português, Bíblia nesses 3 idiomas, porque eu gosto de pesquisar tudo isso. Então, vá ler a Bíblia você, porque eu aqui não vou ficar lendo Bíblia para ninguém. Eu vou te falar objetivamente dentro daquilo que Deus colocou em mim para, como o seu plano para informar você no dia de hoje. É por isso que Colossenses capítulo 1, verso 27 diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Por quê? Porque quando ele, aqui no verso 14 de Hebreus, aperfeiçoou para sempre, então o pecado que nos separava de Deus já não existe mais. Então agora sim, depois que ele pagou esse preço, esse comprimido, né, ele habitou em nós, porque agora em nós, em nosso espírito, já não há pecado, porque já não há separação. Me entende, abençoado? Então por isso eu te chamo de abençoado. Essa semana, conversando com um abençoado irmão de uma determinada cidade, de outro estado do Brasil, eu estava tentando explicar para ele, baseado numa pergunta que ele me fez, né, que a lei, todos que estavam debaixo da lei, estavam debaixo de maldição. Não porque quisessem estar amaldiçoados, e sim porque não podiam fazer nada para sair da maldição. Entendeu? Por isso é que o apóstolo Paulo, em outro lugar, escreveu: os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. E ele chama o pacto da lei um pacto de maldição e morte. Por quê? Porque era um paliativo. A pessoa que toma a losartana
para controlar a sua pressão, se ela continuar tomando losartana de 0,5 miligramas, daqui a 1 ano ou 2, vai ter que aumentar a dosagem. Por quê? Porque ao não atacar a raiz do problema, ficar só tomando o paliativo, o problema continua crescendo e daqui a pouco ela tem que tomar uma dose maior e outra dose maior e outra dose maior, sob pena de ter o seu coração, agora o bombeador de sangue, agrandado, porque é isso que faz a pressão alta. Muitas pessoas não identificam a pressão alta e quando chegam a identificar, foi tanto tempo que tiveram a pressão alta que seu coração cresceu um pouco mais. E isso é um perigo de morte. Entendeu? Então, se a pessoa continua tomando aquele comprimido, mas não ataca a raiz do problema, não busca a solução para aquilo ali, ela vai ter que aumentar essa dosagem e não vai adiantar nada, porque vai chegar um momento que o médico vai dizer assim: eu não tenho mais o que fazer por você. Por quê? Porque eu não tratei a raiz do teu problema. Eu só te dei um comprimido, que é aquele laboratório que me dá um voucher para eu passear em Cancún uma vez por ano, se eu indicar o remédio dele, porque se o médico indica o remédio do laboratório X, o laboratório X vai encher o bolso de dinheiro, porque todo mundo vai chegar na farmácia e vai comprar aquilo lá. Então, os representantes do laboratório que visitam os médicos todo dia de manhã, você já viu, quando você foi a uma consulta, aquelas pessoas que entram sem marcar consulta no consultório, no gabinete do médico, com aquelas malinhas, né? Aquelas malas ali, estão cheias de amostra grátis para promover aquele medicamento. E os médicos têm meta, se eles promoverem tantos por cento daquele medicamento, está aqui um cheque, ele pode passear com a família em determinado lugar, com tudo pago, tranquilo. Então o médico está tratando aquilo ali, ele vai... E o povo tem que saber que o comprimido é só o paliativo. O que tem que ser tratado é a raiz do problema. Cristo não foi paliativo. Para a religião trata como se Cristo fosse paliativo. Ele pagou 50%, os outros 50% eu tenho que me esforçar, irmão. Tem até aquele cara que fez uma música, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Isso é uma desgraça. Alguém entrar num lugar e ouvir uma música dessa, abençoado. Então, em Hebreus 10, 14, como é que fica? Cristo já me aperfeiçoou. Agora, enquanto ninguém me disse isso, eu fiquei fazendo jejum também, igualzinho você ficou. Eu fiquei me submetendo a batismo nas águas, igualzinho você ficou. Eu fiquei celebrando a Santa Ceia, igualzinho você ficou. Eu fiquei fazendo jejum, expulsando demônio, igualzinho você ficou, a mesma coisa. Porque eu não sabia disso. Agora Deus me levantou para eu te informar e eu espero que você esteja entendendo o recado de hoje. Cristo em vós já mora em você. A esperança da glória. Então, terminando aqui, se Cristo já mora em você, você já não precisa mais de paliativo. Por quê? Porque a raiz do problema espiritual já foi tratada, então você já não precisa mais tomar o comprimido da farmácia, das igrejas. Que isso aí é outro comércio, é outro sistema. Olha, existe o sistema alimentício, e esse mata. O sistema farmacêutico, que esse ameniza os sintomas daquilo que você fez de errado no mercado. Existe o sistema político, existe o sistema bancário e existe o sistema religioso. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu quero pedir a tua atenção. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas mensagens, porque estas mensagens que nós ensinamos aqui são mensagens de vida. Aqui nesse canal você recebe as informações verdadeiras sobre a graça de Deus. Por aí tem muito paliativo também, mas eu respondo por Pedro Kelly. Aqui nesse canal você recebe as orientações sem misticismo, sem gritar, tranquilos e calmos. Espero que você tenha uma noite tranquila, uma noite de paz. Não se assuste com o coronavírus. Se alimente melhor, né? Se alimente. Não é comer pouco só, é se alimentar melhor e comer a quantidade que for suficiente para te sustentar. Tem gente que come pouquinho,
Tem gente que come um pouco mais. Então respeite isso, no teu corpo vai te dizer, né? Teu corpo, quando sente sede, quando quer água, sente sede, faz você pedir água. Não é verdade? O corpo está preparado para isso. Então perca o medo do coronavírus. Lave tuas mãos tranquilo, use tua máscara, obedeça aos governantes, porque eles são autoridades instituídas por Deus. Pode não parecer, né? Às vezes parece que foi o diabo que ressuscitou e botou esses caras lá. Mas o apóstolo Paulo diz que os governantes foram instituídos por Deus. Se submeta aí, tranquilo, mas não tenha medo do coronavírus, porque Deus está no controle do coronavírus. Só vai morrer quem tiver na hora de morrer do coronavírus. Se tiver na hora de alguém morrer, vai morrer. Se não for do coronavírus, é de uma bala perdida, ou é de um tumor, ou é de um atropelamento, qualquer coisa, né? Tem até uma história do cara que a morte chegou para ele. Ele estava numa festa, né, numa maior balada lá, o cara todo cabeludão, pá, barbudo, barbado e tal, e a morte chegou para ele e falou assim: olha, amanhã eu vou te levar. É o teu dia, pode se preparar. A morte chegou pro cara. E o cara parou a festa ali mesmo. O cara, pô, e agora? Foi embora para casa, o que eu vou fazer para enganar a morte? Aí ele pensou assim, bom, eu vou enganar a morte. Sabe o que eu vou fazer? Primeiro, ele era cabeludo. Aí ele raspou a cabeça. Ele era de barba, aí raspou a barba. Ele não usava óculos, aí colocou um óculos, né, só para enfeitar. Igual minha mãe. Minha mãe que tem essas ideias de botar óculos 100 graus, só para... Ela diz que fica bonito. Então, aí no outro dia tinha uma festa, o cara, eu vou pra festa e tranquilo, porque a morte não vai me reconhecer. Aí chegou lá no meio da balada, tava lá na festa e tal, de repente chegou a morte. Aí falou, pô, cadê aquele cara? Pô, aquele cabeludo, barbado? Aí perguntou a um, perguntou a outro, ninguém sabia, não sei, não vi. Eu acho que ele hoje não veio não. Não tá aqui não, não vi nenhum cabeludo entrar aqui, não vi ninguém de barba entrar aqui, não, cara, ele usava óculos, não usava óculos não. Pô, não vi nenhum cabeludo aqui, aí a morte ficou esperando, aí se cansou e falou assim, quer saber de uma coisa? Já que não tem aquele cabeludo, nem aquele cara de barba sem óculos, eu vou levar aquele careca sem barba de óculos que tá ali no cantinho, e pá, passou a foice. Quando chegar a hora de alguém, vai morrer. Se não for a tua hora, já viu aqueles testemunhos que a pessoa ia ser assassinada e o revólver engasgou, né, melhor dizendo, e não atirou? Ali tinha um anjo colocando a mão. Por quê? Porque não era a hora. Mas quando for a hora, o anjo tira a mão. Porque no Salmo 139, verso 16, diz que os nossos dias já estavam escritos antes da gente nascer, porque antes da gente nascer, Deus já havia nos visto porque nos conhecia. Isso é a graça. É a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Então, lamentavelmente, temos muitas pessoas no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Mas parece que o Brasil aí está na liderança. Não é só pentacampeão no futebol, não. Parece que nos mortos aí, lamentavelmente, eu não estou aqui brincando, não. Isso é sério. Mas eu quero dizer para você que Deus está acima disso. Deus está no controle disso também. Então, se cuide, fique tranquilo. Reine em vida com esse conhecimento, procure abraçar quem você tiver que abraçar enquanto dá tempo, procure viver uma vida tranquila, desfrute do dia, do teu alimento, da tua casa, dos teus queridos, teus entes queridos, do teu trabalho ou não. Desfrute do momento que você tem, porque hoje é a única coisa que a gente tem. O ontem já passou e o amanhã saberá Deus se chegará, não é verdade? Então, vou ficar por aqui, né? Quero agradecer uma vez mais a você que nos acompanha. Quero agradecer a você que tem colaborado, semeado aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Coloquei na tela agora para você anotar. Se você deseja semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, aqui nós temos os nossos 3 códigos Pix, para você não ficar digitando conta bancária, nome, essas coisas. Agora tem o Pix, né? Então, para semear no Ministério Reconciliados com Cristo, tem 3 Pix diferentes, você escolhe. Nós temos conta na Caixa Econômica Federal, o primeiro Pix é o de lá.
21 99 104 8388. Para semear no Banco Itaú, temos conta lá, margaritalon77@gmail.com. Para semear no Banco PagSeguro, temos conta lá, pedrokeller@hotmail.com. E eu agradeço a você essa semente, essa liberalidade, e declaro que você colhe infinitamente mais dessa semente que você tem plantado aqui no nosso ministério. Hoje é dia 25 de março, né? E tudo que você plantou em fevereiro, você já está colhendo em março. E tudo que você plantar em março, certamente você colherá no mês de abril. Porém, não julgue o teu dia por aquilo que você colheu. Julgue por aquilo que você plantou, porque é mais inteligente e é o conselho de Deus para a tua prosperidade. Vou ficar por aqui, te espero domingo. Caramba, domingo já, né? Às 10h30 da manhã, com outra palestra, outro tema, outra ministração enviada por Deus direto para o teu coração, para a tua mente. Tá bom, abençoado? Até a nossa próxima reunião, até o nosso próximo programa. Divirta-se, declaro anjos contigo, ministrando a teu favor. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.